Estamos na Cisjordânia, zona onde, ao longo da história, acontecimentos absolutamente marcantes tiveram lugar. A entrada do povo hebreu na Terra Prometida depois de 400 anos de escravatura no Egito, a queda dos muros intransponíveis da cidade de Jericó ou o batismo de Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão são alguns deles. Há pouco fomos ao Rio Jordão, o local onde o povo de Israel cruza o Rio Jordão é o mesmo local onde Jesus foi batizado e é o mesmo local também onde o profeta Elias sobe aos céus em uma carruagem de fogo. Na sequência, depois de Jesus ser batizado, ele vem para o deserto da Judéia e aqui onde nós estamos. O deserto da Judeia está localizado a leste de Jerusalém e desce até ao Mar Morto. Não é um deserto de areia, mas sim uma região árida de formações sedimentares desde a pré-história, com elementos que surgiram do fundo do mar. Assim que começou a formar-se o Mar Morto, esta região provavelmente era parte de um grande lago salgado. Foi um importante refúgio em muitos períodos da história antiga. Aqui, David escondeu-se do rei Saul. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ele vai ficar 40 dias e 40 noites quando o diabo aparece para ele, dizendo: se você é filho de Deus, por que não transforma em pedras estas pedras em pães? Jesus responde: não só de pães vive o homem, mas sim da palavra do Senhor. E ali em cima, no meio da montanha, onde eu tenho um quenúbio, é aonde houve a tentação de Jesus. O mosteiro grego ortodoxo das Tentações, conhecido como o Monte da Quarentena, ergue-se a 350 metros de altitude, num monte árido. Obra-prima arquitetónica única, debruçada sobre a cidade de Jericó. O nome deriva de 40, em árabe al-Quarantal, para indicar os dias de jejum de Jesus Cristo no deserto. O mosteiro remonta ao século IV, durante o reinado da rainha Helena, mãe de Constantino, e fica numa antiga gruta na qual, segundo a tradição, Jesus esteve. Por sua posição e visão privilegiada das rotas comerciais, anos depois da passagem de Helena, os cavaleiros templários que ali se estabeleceram logo após a conquista da Cidade Santa de Jerusalém, construíram uma fortificação única no topo da montanha, onde conseguiam armazenar água, armas e suprimentos. Uma pedra indica o local tradicional da primeira tentação de Jesus. Acima da igreja, em 1895, foi construído um mosteiro grego ortodoxo, composto por 30 quartos, alguns dos quais esculpidos na própria rocha. As varandas, inclusive, parecem estar suspensas no ar. No passado, o acesso ao mosteiro era feito a pé pela encosta rochosa, mas em 1998 a construção de um teleférico facilitou o acesso, duplicando o número de peregrinos. Assim, podemos admirar a antiga cidade de Jericó e visitar uma série de grutas onde viviam os ermitas. E a olhar para o monte onde se deu a tentação de Jesus, que de facto eu não consigo deixar de pensar que de alguma forma todos nós, em algum momento da nossa vida, somos confrontados com tentações, somos confrontados com decisões, somos confrontados de alguma forma com algum tipo de ação que nos querem impor e que nos vai fazer, quase degradar aquilo que são os nossos princípios. Isto também me leva a pensar se realmente aqueles que têm responsabilidade não deveriam de alguma forma fazer essa autoanálise, pensar realmente onde é que eles estão a ceder, onde é que estão a ceder quando não cuidam do povo, onde é que estão a ceder quando baixam os seus níveis de ética, onde é que estão a ceder quando não mantêm de alguma forma uma relação saudável entre aquilo que é a responsabilidade de cuidar de alguém e as suas ações. Naquele momento, Jesus podia ter cedido.
E se ele o tivesse feito, provavelmente tudo aquilo que ele queria fazer jamais teria acontecido. Esta é a pergunta que eu quero deixar no ar. Quais são as tentações às quais nós devíamos resistir? O Monte das Tentações é um farol no deserto da luta contra a tentação, uma luz que ilumina as nossas decisões diárias no sentido de evitar a corrupção, a falta de ética e o desmoronar do humanismo. Ao olhar para diversos pontos do nosso planeta, acontecimentos dramáticos e inimagináveis para a época em que vivemos, poderíamos dizer que muitos são os que sobem ao monte, mas descem vendidos às tentações. Era hora de deixar Jericó, a mais antiga cidade do mundo ainda existente, com cerca de 11 mil anos de história, e fazer-nos à estrada aqui na Cisjordânia, ir para um outro ponto de interesse onde a história e o mito se cruzam e enriquecem o nosso conhecimento. Para trás fica o deserto da Judeia, o Rio Jordão, o Monte das Tentações e as delícias gastronómicas desta região. Ficam milénios de história partilhada entre diversos povos e também a sensação de que algumas feridas ainda estão por sanar. Provavelmente, se Jesus por aqui andasse a falar do amor ao próximo, voltaria a não ser bem entendido. Mas algo despertou a minha curiosidade. As vastas plantações que íamos observando ao longo da estrada. Não fazia a mínima ideia o que seria, mas estava determinado em descobrir. Só que, para isso, tínhamos que sair da estrada e averiguar. Nós estamos agora aqui numa plantação de tâmaras, não é? Aqui nós temos um tipo de plantação que ela chama maslul. Interessante que o nome maslul é não sei. O que eu não sei? Não sei. É o tipo da... Quando perguntavam que tipo é esse, não sei. E aí ela fica conhecida como maslul. Então a maslul é algo que Israel desenvolveu. Reparem a altura delas. Elas são baixinhas. Por ela ser baixinha, ela é não tem muita carne. E devido aqui ter sido deserto, além de ser deserto, ter sido mar, tem muito sal. E como tem muito sal, a proteção da árvore pela natureza é que ela fique muito docinha. E bem, olha, deixa eu pegar essa aqui. Olha aqui. Prova e vai ver a doçura desta tâmara de tipo maslul. Posso provar, né? Pode. Olha como ela tem muita carne, olha quanta carne. E pouquinho caroço. O caroço é pequeno. Todas essas tamareiras são fêmeas. Para eu ter o fruto, eu preciso ter o macho e a fêmea. Não adianta eu levar a semente, plantar em Portugal, que eu não sei. Não vai dar. Eu preciso ter a fêmea. Docíssimas. A tâmara é o símbolo da Judeia. Então isto significa que já é um fruto que faz parte culturalmente das sociedades aqui há séculos. Se você pegar moedas de antigamente, onde aparece a Judeia, sempre aparece a tamareira como símbolo da Judeia. Então, a tamareira é um dos 7 espécies bíblicas e ela é o símbolo da Judeia.
Uma vez que estamos aqui na zona de Jericó, eu achei curioso porque eu recordo que o povo dizia que aquilo era uma terra que manava leite e mel, mas eu não vejo nem abelhas nem colmeias. É verdade. A passagem bíblica de emana leite e mel se refere ao mel da tâmara. Essa tâmara, quando ela vai envelhecendo, ela vai virar mel. E a gente toma o mel da tâmara. Esse é o verdadeiro mel. Interessante. Ou seja, mais uma vez, voltamos atrás no tempo de milhares de anos e, no entanto, a tâmara está presente. Imagina você antigamente receber algo doce quando a gente não tinha conhecimento do açúcar. Devia ser um presente assim caríssimo. Ainda hoje a tâmara é cara. Eles chegam a vender a $10 Claro. o quilo. E algo interessante é que, de facto, é um fruto que, apesar do tempo ir passando, ir envelhecendo, mantém qualidade para a alimentação das pessoas. Exatamente. É muito bom para as grávidas. As grávidas geralmente recomendam tomar 3 tâmaras durante o período da gravidez, que vai ajudar na gravidez, no parto. E tem muito potássio. Então, a tâmara realmente ela tem e é bem calórica. Então, para quem faz dieta, não abuse. Dietas à parte, vamos consolidando o nosso conhecimento desta região, tendo contacto com produtos que mudaram e marcaram culturas e civilizações ao longo do tempo, bem como compreendendo melhor alguns dos relatos bíblicos à luz do que era a realidade contemporânea dos seus personagens. Nem todos os relatos são de sucessos e histórias bem-sucedidas. Alguns encerram em si mesmos dramas difíceis de imaginar e culminam com destruição de bens que pertencem a todos. Por estas bandas, traços de destruição são precursores de mais destruição, numa cegueira, por vezes coletiva, difícil de entender. E porque a inveja e a vontade de destruição de alguns sempre existe, aqui no kibbutz de Qumran nós assistimos a isso mesmo. Estas árvores que foram as primeiras tamareiras plantadas nesta região. Estas tamareiras que vieram precisamente do Iraque, aqui estavam e ao longo de séculos e séculos foram fonte de riqueza para os povos desta zona, acabaram de ser queimadas numa ação comprovadamente criminosa por alguém que não consegue aceitar que os outros possam prosperar e não tem problema nenhum em destruir aquilo que é dos outros e, na realidade, é historicamente de todos. E porque é mais do que evidente que violência gera violência, esta zona do globo não tem conhecido paz duradoura, uma vez que o ritmo de parada e resposta a atos como este tem tido a tendência de escalar as ações das partes e arrastar cada vez mais inocentes para uma espiral que estava a poucos dias de conhecer um dos seus pontos mais negros. Embora não faltem lugares religiosos historicamente significativos para visitar, existe um local em particular que tem contribuído muito para o entendimento do cristianismo primitivo e para a difusão dos textos e manuscritos cristãos.
Nós estamos na região do Mar Morto, exatamente em Qumran, no local onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. Qumran é o local que ficou famoso após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, árabes nómadas descobriram o primeiro de vários dos antigos pergaminhos. Depois, a zona foi escavada por um padre dominicano de 1951 a 1956. As descobertas levaram um estudo arqueológico em grande escala, o que por sua vez levou historiadores a encontrar mais pergaminhos, datados entre o século III a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto são considerados o maior achado arqueológico do século XX. Ali onde vocês estão vendo aqueles buracos, ali foi encontrado potes com documentos originais que são a nossa Bíblia. Agora, preste bem atenção. Aonde nós estamos? Nós estamos em um deserto. Existia em Jerusalém um povo chamado essênio. E esses essênios, eles se desligam do grupo do templo e decidem ir ao deserto. A primeira pergunta que nós temos que fazer é por que foi escolhido o deserto. Ao contrário do que a gente pensa, o deserto não tem nada, não tem vida, não foi poluído pelo homem. E num local onde não tem nada, onde não tem comida, onde não tem água, onde não tem nada, quanto mais o corpo sofre, mais eu alimento a alma espiritual. Por isso, aqueles essênios decidiram vir morar no deserto e antes deles serem aceitos, eles moravam naquelas grutas. Reparem, na montanha é cheia de buracos. Eles iam morar na gruta durante 1 ano e só depois ele ia ser aceito naquele grupo. Algumas pessoas do grupo se dedicavam à agricultura, outros se dedicavam à produção de alimentos, de potes de cerâmicas e o principal, outros o ofício deles era copiar livros. E um dos livros que foi copiado foi a nossa Bíblia. E essa Bíblia foi achada exatamente dentro de um pote colocado naquele local. Nada, pessoal, é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Existe algo de Deus para nós. Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele nos quer revelar alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele ano, em 1947, quando a ONU estava para votar a criação do Estado de Israel, aquele beduíno que tinha um rebanho, uma das ovelhas se desgarrou e foi parar naquela pontinha, naquele precipício. O beduíno corre até a ovelha para saber o que ela foi fazer ali e de repente ele vê um pequeno buraco. Ele joga uma pedra e ao ouvir o pote, ele entende que tem alguma coisa ali. Ele abre o pote, pega aqueles rolos, não sabe o que é e depois ele vai vender aqueles documentos que posteriormente vão ser comprados por Israel. Na hora a gente não entendeu, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje nós sabemos que era Deus agindo e Deus mostrando ao mundo a verdadeira Bíblia e mostrando ao mundo que o judeu sim esteve aqui, que essas terras pertenciam aos judeus e que as profecias de Isaías estavam sendo cumpridas quando Isaías fala que os judeus vão voltar para a sua terra e que o deserto vai florescer. Olha o deserto todo florescendo aqui, com tamareiras, com produção de alimentos. Tudo isso são as profecias de Isaías se cumprindo
hoje, aqui, agora. Que Deus abençoe a todos vocês. Se tivéssemos que traçar uma linha temporal da relação deste povo com Deus, teríamos que colocar algumas interrupções. Tantas foram as vezes que se afastaram das mesmas palavras que nestas grutas foram corroboradas com os achados arqueológicos. Mas essa história fica para mais tarde. Para já, comprovadamente, esta terra manava leite e mel e era uma terra proveitosa. Agora era o momento para apreciar a maior extensão de água desta zona, o Mar Morto. O Mar Morto não é mar e nem está morto. Trata-se, na verdade, de um lago formado por água muito salgada, sendo por isso também chamado de Lago Asfaltite. O índice de salinidade do Mar Morto é um dos maiores do planeta. Para que tenham uma ideia, a média de quantidade de sal nos oceanos é de 35 gramas por cada litro de água. No Mar Morto são 300 gramas por litro. Por causa disso, além de dificultar a existência de vida macroscópica, o Mar Morto é denso o suficiente para impedir que um corpo afunde nele, sendo possível boiar facilmente nas suas águas.